No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orquídeas do mês de setembro. Estamos no fim do mês, mas eu reuni aqui algumas das plantas que florescem nesse mês e que são bem marcantes de estação mesmo. Nós agora já estamos aí na primavera, já mudou muito o clima, né? E tem muita orquídea florescendo, entra muitas espécies novas nessa época, né? Começam a florescer agora, florescem muito intensamente no próximo mês e é sobre essas espécies que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos pro vídeo! E aí, amigos e amigas, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Decidimos fazer o Flores de Setembro aqui na estufa. Algumas pessoas tinham comentado que estavam sentindo falta do nosso cenário aqui da estufa e por isso nós decidimos gravar aqui hoje. A estufa está praticamente lotada. Vou mostrar para vocês ali uma imagem aí da estufa nova que nós estamos fazendo para poder organizar e produzir mais orquídeas, né? Eu fiz aqui uma separação, separei alguns itens que florescem nessa época e que são influenciados por espécies predominantemente dessa época, né? Mesmo a gente estando aí no final do mês de setembro, são plantas que começam suas florações em setembro, por isso que eu decidi trazer para vocês poderem conhecer. Tem algumas espécies de Cattleya, Dendrobiums, né, que os Dendrobiums estão em alta, florescendo aí a todo vapor, mas a gente vai começar pelas espécies de Cattleyas que influenciam os híbridos também. Eu escolhi para começar o vídeo falando da Cattleya schilleriana, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá meio cheio de planta aqui o cenário nosso hoje, mas tem várias, porque tinha muita planta legal para poder trazer para esse vídeo. Essa daqui é a Cattleya schilleriana, né? É uma espécie brasileira aí com... dizem até que já pode estar extinta na natureza, mas eu acredito que em alguns pontos ainda tenha, mas que não é comum. Mas já foi muito bem reproduzida, então a gente não precisa mais de espécies nativas, né? Para poder garantir o futuro da espécie aí. Hoje é fácil de você encontrar. Essa daqui é uma schilleriana cerúlea. Ela é um cultivo, aqui em Brasília principalmente, eu vou dizer que é um pouquinho delicado porque ela desidrata muito fácil. Essa daqui você vê que tá uma torceira, né? Ela era uma planta pequenininha que tinha várias frentes e ela floresceu ano passado e agora floresceu de novo. Ela nem aumentou muito. Quando a planta tá assim muito cheia, vocês vão perceber que às vezes ela não cresce muito bulbo, porque ela vai dando muitas frentes, então ela fica mais compacta. Com o passar do tempo é que os bulbos vão se separando nas frentes e aí começa a evoluir mais. Eu confesso que eu gosto muito de schilleriana, mas tenho poucas, e é uma espécie que eu admiro principalmente o número de flores, que eu já vi plantas aí com muitas flores. Eu vi uma postagem do André Tedesco que ele postou uma planta com 17 flores, então assim, é uma planta que alguns indivíduos dão muita flor e eu particularmente gosto muito. Falando dessa espécie, eu vou mostrar um híbrido que é influenciado por ela. Porque sempre que você tem uma espécie, os híbridos dessa espécie tendem a florescer mais próximos, né, dessa espécie. Que é o caso desse híbrido aqui que nós fizemos, que é uma Cattleya Whitey com Leodigese, né? A Whitey é um cruzamento de Cattleya schilleriana com Cattleya Varneri, que também a gente vai mostrar nesse vídeo. E é cerúleo, né? E aí a gente cruzou isso com Cattleya Leodigese. E aí floresce, é isso aqui. É uma planta muito bonita, com a cor bem marcante, com as características aí da Cattleya schilleriana. Você olha a planta, né? A planta é um bulbo longo aí, folha bem redonda, bifoliada, lembra muito a Cattleya schilleriana. Os híbridos da Cattleya schilleriana sempre tem esses risquinhos no labelo, sabe? Então é bem fácil. E a substância, normalmente são híbridos que nunca ficam planos facilmente. Então eles têm essas ondulações que vêm da Cattleya schilleriana mesmo, tá? Ou schleriana, né? Porque com CH seria K, né? Mas todo mundo, acho que no Brasil, praticamente todo mundo fala schilleriana. Então nós vamos continuar usando o nome schilleriana para falar dessa espécie, tá bom? É uma época que também começa a florescer muito. Vou mostrar aqui a Cattleya Varneri. É uma época que já começa a ter bastante Varneri florindo. Não reparo o meu braço encostar aí nas flores, mas eu ponho o braço devagarzinho, elas não incomodam, não se incomodam com isso não. Essa daqui é uma Cattleya Varneri que eu separei para mostrar para vocês. É uma concolor, ou quase concolor, porque ela tem uns risquinhos aqui.
Predominantemente, assim, claro que tem várias linhagens de Cattleya varneri, né? Mas é muito fácil de ver varneri, que você bate o olho e é varneri, quando ela tem essas folhinhas redondas, bem redondas, e angulares, né, com o bulbo. Vocês podem ver aqui, ó, que forma esse bulbo angular aqui. Sobre a flor, mesmo que tenha diferenças, é muito difícil para uma pessoa diferenciar uma Cattleya varneri de uma labiata ou de outras espécies. Então a época da floração é muito relevante nessa espécie, né, que seria as varneris, porque elas são muito parecidas com labiatas, com gemanis, com outras plantas, então é fácil de misturar, até mesmo com gaskeliana. Se você olhar só a foto da flor, dá para confundir com gaskeliana um pouquinho. Então, assim, é uma espécie que, se você não tiver mais informações, é difícil de você conseguir separar das outras. É uma espécie também que eu não cultivo tanto, mesmo porque eu sou muito mais apaixonado por labiatas do que por varneri. Varneri não tem um cheiro tão gostoso como o da labiata, né? E eu prefiro as labiatas. Mas a gente sempre tem aqui algumas representantes das espécies, e uma delas é essa daqui, da varneri. Que é bonito, é uma planta que eu gosto muito. Tem uma que eu não tenho, que é a Santa Teresa, que é uma planta clarinha assim, que os filhos dela fazem plantas muito bonitas, e eu tenho uma semialba que estava linda, mas ela estava enraizada na bancada, por isso que eu não trouxe para vocês verem. Mas normalmente as semialbas das varneri são muito limpas, né? Então eu gosto bastante. É uma espécie que, para ter flor nessa época, é muito bom de ter em casa, claro, né? Outra planta que eu trouxe, que começa agora a florir e que mês que vem vai estar no auge, assim, que eu tenho muitas plantas em botão, é a Cattleya gaskeliana. E aí vocês vão ver que realmente é muito semelhante, só que a planta é muito diferente, né? Olha aqui uma Cattleya varneri, claro que essa varneri aqui tá meio raquítica, muito pequenininha. E olha uma Cattleya gaskeliana, né? Então, assim, o vegetal é muito diferente, mas a flor não é tão diferente assim. Claro que algumas variedades às vezes ficam mais fáceis de identificar. Essa daqui é uma cerulha, uma gaskeliana cerulha, e eu trouxe aqui para vocês poderem ver uma gaskeliana concolor, que é essa daqui, bem mais parecida ali com a varneri, né? Claro que quando a gente está com o olho já treinado, há muitos anos vendo a planta, você mais ou menos já sabe quando é uma, quando é outra. Mas quando você começa a fazer híbridos entre uma e outra, vai ficando cada vez mais difícil conseguir separar uma da outra. Então, assim, se eu cruzar essa concolor aqui com aquela varneri ali, começa a fazer plantas que umas parecem mais com varneri, outras parecem mais com gaskeliana, então vai ficando confusa a identificação. Tanto que eu até evito esses híbridos muito próximos, é melhor evitar, para não criar confusão. Aqui é a Cattleya gaskeliana concolor e aqui é a cerulha, né? Tem tipo também, mas não tinha aberta, por isso que eu não trouxe para vocês verem. É uma planta que eu gosto muito, principalmente por causa do vigor. Eu já fiz um vídeo aqui só falando da Cattleya gaskeliana. Ela é muito vigorosa, lentocera, dá cachos lindos, muitas flores. Ela não tem aquela flor enorme, redonda, né? Mas ela é muito florífera e é muito, assim, generosa quando você cultiva ela. É uma espécie que eu recomendo de Cattleya para todo mundo ter, porque realmente ela é muito generosa nas florações. Nunca vi alguém ter, assim, problemas para cultivar a gaskeliana. Elas são realmente muito legaisinhas de cultivar. Fácil, realmente é uma planta fácil. Você vê o tamanho que fica, né? O número de flores. É uma planta maravilhosa. Uma outra espécie que nós vamos falar que começa a floração agora com muita força, tá aí praticamente no auge da sua florada, é a Cattleya mossi, né? Eu trouxe aqui duas cores diferentes, essa daqui representa bem mais a espécie. É muito comum você ver nas Cattleyas mossi essa curva na pétala, né? Ela é uma planta que eu sinto que desidrata com facilidade, mesmo sendo unifoliada, né? É muito bonita e ela está presente principalmente por causa do tamanho e para gerar forma, né? É uma planta muito usada para gerar pétalas mais largas, fazer flores maiores, né? E essa aqui é uma Cattleya mossi semi-alba, e eu trouxe aqui uma outra mossi que é uma mossi alba, que até tá meio empacotadinha aqui, mas que eu conheço a origem, sei que é uma Cattleya mossi. Plantas albas é muito mais difícil de você garantir que é espécie, né? Porque elas misturadas com outras plantas ficam muito semelhantes. Mas essa daqui é uma mossi alba e essa daqui é uma mossi semi-alba. Essa espécie, ela não é tão difundida nem tão reproduzida. Tem variedades lindas. Tem uma que é palhaço, que eles chamam de palhaço, um cultivar, que a cor do labelo tem um risco na pétala, nas pétalas e nas sépalas. Então, assim, todos os segmentos da flor tem um risco, mais o labelo colorido. Então, tem exemplares maravilhosos dessa espécie. Ela não é tão, eu não vejo ela tão reproduzida nem tão colecionada.
e eu sinto que ela desidrata muito fácil aqui em Brasília nessa época. Mas é uma espécie que eu aprecio muito, principalmente pelo histórico delas nos híbridos. Então, o que floresce muito nessa época agora tem um pouquinho de mosse. Eu até trouxe aqui um híbrido, dois híbridos bem marcantes, que são híbridos grandes e que ficam muito bonitos, que é até coloquei num vaso porque não estava parando em pé. Essa planta grandona aqui, ó, elas ficam grandes assim porque a gente guarda para fazer semente, para usar a planta de várias maneiras, e ela vai ficando velha, né? Eu sempre falo para os clientes que planta bonita é planta velha. Então, assim, a gente vende na primeira floração e tem que ficar muito mais bonito na casa de quem está colecionando, né? Essa daqui é uma Cassitas Spring, é uma planta marcante nessa cor rosa, né? Com certeza tem um dedo de mosse aí bem forte aqui, e é uma planta que sempre floresce muito nessa época. Uma das características da mosse que eu consigo ver aqui nessa planta é essa haste comprida. É muito comum você ver na mosse, aqui vai dar para ver bem, essa haste mais longa. Eu tenho mosses que florescem com a haste bem longa. Então, assim, é uma característica muito interessante para flor, né? Comercial principalmente, porque às vezes você vai fazendo um híbrido, ele vai ficando bom, só que vai ficando muito empacotado aqui, né? E aí quando você coloca uma planta dessa, olha a haste dessa planta, né? É quase um buquê. É maravilhoso, eu adoro esse híbrido, tanto que a gente em breve vamos ter mudinhas dele aí, porque a gente mandou meristemar essa planta e já deve estar perto de receber já. É muito lindo. Outra espécie que floresce nessa época é a Cattleya granulosa. Ela normalmente tem esse nome de granulosa por conta desses grânulos, né, que tem aqui no labelo. Ela tem um perfume que lembra melaço de cana, é bem gostoso, assim, eu acho bem gostoso mesmo, lembra rapadura quando tá fazendo, sabe? E é uma planta, né, imponente, alta, e que ela tá na genealogia de alguns híbridos. Toda vez, se você quer saber a época de floração de algum híbrido, vai na genealogia dele que você vai ver qual é a probabilidade de época que ele floresce pelas plantas que estão ali inseridas na genealogia dele. Eu trouxe aqui, eu não vou tirar do local porque tá meio difícil, mas essa daqui é a Ellen Brown. E ela tem muito sangue de granulosa. Então ela é uma planta que influencia a florada da Ellen Brown e que agora também começa a florescer bastante a Ellen Brown. Eu particularmente sou fã desse híbrido porque eu acho que ainda não surgiu um híbrido verde com rosa tão bonito. Aqui tá meio amarelado porque a flor já tá querendo passar. E tem clones que são mais verdes do que esse, que é mais amarelado. Mas é uma planta que particularmente eu gosto muito. E a granulosa também começa a influenciar, que nós já estamos chegando na época das plantas pintadinhas. Então vou trazer aqui para vocês. Começa a florescer as pintadinhas, né? Então são aqui uma Durigan, né? Essa daqui é a Durigan Aries, muito linda. E aqui uma filha de Durigan. Então você vê que elas florescem muito nessa época, começam a florescer aí as plantas pintadas, né? Tem influência aí da Kershoviana, da Waianae Leopard, né? São plantas marcadas aí que já fizeram muitos filhos bonitos e que traz essa linhagem aí das plantas pintadinhas, que é a época que começa a florir muitas plantas bifoliadas, então começa a florir mais a Clande, as granulosas. Daqui a pouco vai chegar a época aí das tigrinas, né? Então tem muito sangue dessas plantas nessas pintadas. E os dendróbios dessa época, né? Antes de mostrar os dendróbios, eu lembrei aqui que eu trouxe uma planta que ela tem muitos genes da Varneri, que eu já mostrei ela nos vídeos, mas é muito... Como ela sempre floresce, é sempre impactante a florada dela, eu decidi trazer de novo, que é a Sheila Lautenbach. Ela pode ter florido aí em um outro vídeo que eu tenha mostrado ela mais tempo atrás, mas eu decidi usar ela no vídeo para mostrar que a característica da Varneri, né? Você vê que é uma planta com a folha extremamente redonda e grande, e é uma característica que veio com certeza aí da Cattleya Varneri. Olha que planta maravilhosa, né? Ela é meio desengonçada, eu não acho que ela se tutora muito bem, dá para aproximar aqui, ela ainda tá abrindo, mas mesmo assim é uma planta maravilhosa. Eu sou fã número 1 dessa planta aqui, é muito bonito. Acho que é difícil fazer um híbrido tão lindo quanto esse. Impressiona qualquer um que gosta de orquídea, né? E os dendróbios dessa época, né? Mais uma vez, antes dos dendróbios, eu trouxe um Nobilior aqui, porque eu já tinha falado que agora é o auge do Nobilior, né? E eu trouxe um híbrido que é filho de Nobilior, para mostrar para vocês. Essa plantinha aqui, ó, se chama Serra de Itapetí. Olha que híbrido lindo, filha de Nobilior.
É muito bonita essa planta. A primeira vez que eu vi foi impressionante. Ela é muito bonita mesmo, né? Esses olhinhos aí nas pétalas, é muito bonito. Você vê aqui que ela quer ser trilabelo, né? E ainda tem agora, porque nós temos nessa época muita Cattleya intermédia. Então você começa a ter as plantas que têm a influência da Cattleya intermédia. E para mostrar essa influência eu trouxe aqui a Aquifin. É um híbrido feito de intermédia com Irene Fini, né? Voltando aqui aos híbridos que têm influência da Cattleya intermédia, né, que eu falei no vídeo do mês passado. Essa daqui eu diria que é uma das melhores híbridas de intermédia. Tem aí também a Mary Song, que fez muitos híbridos aquinadinhos, né? Porque a intermédia, ela é uma planta muito linda, muito florífera, precoce, então ela reduz assim, o tempo de crescimento para chegar na fase adulta, que é quando começa a florescer. Mas, e ainda mais interessante, que alguns híbridos que ela entra, ela não domina no tamanho. Aqui é um exemplo. A Irene Fini é uma planta clássica, que é cor-de-rosa, clássico, né? Cruzado com intermédio, ou seja, é um cruzamento relativamente simples, né? E você percebe aqui que melhorou a substância, porque a intermédia tem muita substância, deixou a planta com a pétala marcada, que é uma característica muito marcante nas intermédias, e a planta é fantástica, né? Você olha, ó, nem é tão bifoliada, aqui tem um bulbo com 2 folhas, mas o normal dela é realmente ser unifoliar, é uma planta alta, não é uma planta baixa, excelente de forma, quase não marca o labelo, que a intermédia, as plantas bifoliadas tem aquele labelo com a face lateral que marca no labelo, né? Aqui, ó, quase não marca, praticamente ela é uma planta unifoliar. Só deixa as melhores características da intermédia. É um híbrido que também a gente tem separado aqui para poder fazer clonagem, que é muito bonito, sempre floresce nessa época, é bem cara de primavera, assim, sabe? E é uma planta que não tem como não gostar também, ela é muito linda. E assim, essa daqui só tá com 2 flores, mas facilmente ela chega aí a 5 flores. Já vi aqui Aquifin fácil com 5 flores. Então é uma planta que é super legal. Os dendróbios que eu trouxe para mostrar para vocês nesse mês, que é o Dendrobium Gatton Sunray, né? O Gatton Sunray. O dia que eu falar inglês fluente, eu acerto direitinho todas as pronúncias. Mas eu ouço muito isso, né? Gatton Sunray. Ele é filho de Pulquellum, que até tá florido nessa época, mas estava descomunal ali, não dava para trazer para mostrar. Mas eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem o Pulquellum cruzado com Chrysotoxum, que fez o Gatton Sunray aqui, né? É uma planta de flor que tem uma durabilidade um pouco melhor, porque se você for considerar o Dendrobium Pulquellum, ele é mais claro, né? Ele é mais palha e ele não tem uma durabilidade tão grande. Aqui, ó, é uma junção perfeita também, é um híbrido, claro, das 2 espécies que eu citei. É uma flor grande que pegou a substância e um pouquinho da cor do Chrysotoxum. O restante é a cara do Pulquellum, né? E ainda deu uma encurtada no tamanho, que tornou ele um pouquinho mais comercial. Então, assim, o Pulquellum, ele não dá nem para transportar. É uma planta até que eu não vejo muito para vender, porque ele é muito grande, ele fica muito grande mesmo. Então, assim, ele chega a 1,5 m fácil. E não para em vaso nenhum quase, né? Já esse aqui é comportadinho, da flor baixinho, então é bem mais comercial mesmo. E é uma planta que eu gosto muito desde quando eu comecei a cultivar dendróbio. Ele é muito bonito e a influência aqui do Chrysotoxum deixa ele com esse brilho, não sei se dá para perceber na imagem, mas ele brilha. Então a flor fica com um pouco de cera, né? Parecendo que invernizou. É muito bonito. É muito florífero também. Não é uma planta que só floresça nessa época. Ela acontece de dar flor fora de época com facilidade até. E não só esse dendróbio, como os outros que eu vou mostrar aqui, que às vezes também florescem um pouquinho fora de época. Eu trouxe para essa época também, que está florescendo agora com tudo, o Dendrobium densiflorum. Esse aqui até não é uma planta tão bonita, tem ela muito antiga. Eu adquiri ela já nesse cachepô grande assim, nunca mudei. A gente até já fez semente com essa matriz, então assim, é uma planta que eu acabo mantendo aqui, não tenho planos de dividir nem nada do tipo. E por isso até nem tá tão bonito, mas era o único que eu tinha aberto. Tem mudas dele que vão florescer que vão estar mais bonitas do que essa matriz antiga. É um dendróbio desses de cacho, né, os calistas aí, muito bonito, denso, né, e esse amarelo fantástico. Infelizmente não tem aquela durabilidade que nós sonharíamos para uma planta desse tipo, né.
Esses dendróbios, eu sempre falo para os meus clientes que eles são dendróbios de impacto. Então, assim, eles não têm uma durabilidade muito longa, porque você vai ver que um dendróbio desse dura de 7 a 10 dias no máximo a flor, né? A gente tem sorte quando ele não flore tudo de uma vez, que aí a floração dura mais tempo. Ao tempo que, se ele florescer tudo de uma vez, ele fica muito mais bonito. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um broncarte que tá gigante. Eu até vou tutoriar ele todinho para levar para a exposição. Mas olha o tamanho dessa planta. Então, esse daqui é o Dendrobium broncarte, né? Eu acho que eu já mostrei num vídeo para vocês o híbrido que a gente fez de Dendrobium broncarte com Farmery. O Farmery é uma planta que a gente tem que, se brincar, não passa de 1 palmo de altura. E esse daqui já é um broncarte gigantesco, né? Tá aí com os cachos todos começando a abrir. Ele vai estar na exposição desse fim de semana aqui de Brasília, os dias aí 1, 2 e 3 de outubro. E tá lindo, olha que coisa linda, né? Então, assim, esse tipo de planta, ele é maravilhoso pelo impacto e não necessariamente pela duração da flor. E é muito bonito, ainda mais esse que tá gigante, ó, com um monte de cacho. Eu vou arrumar os cachos todos, vou fazer uma foto bem bonita. É uma planta que eu adoro essas plantas, então eu sou suspeito para falar. Mas é muito bonita. Quase não dei conta de ficar segurando ali o dendróbio, mas deu para vocês verem aí o tamanho que ele tá e o tanto que ele tá bonito. Esses dendróbios, eles realmente quando ficam maiores, é que eles ficam impactantes e interessantes. Faz essa florada aí de show, né? Faz um show mesmo. E essas são as plantas que a gente separou aqui para vocês poderem ver nesse mês. Claro que não é tudo que floresce nesse mês que a gente consegue colocar em um vídeo, né? Mas dá para ter uma noção aí. Se você quer ter um mês de setembro com flores, escolha plantas próximas dessas linhagens que com certeza vocês vão ter flor nessa época. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são a seleção aqui que nós fizemos para esse mês de setembro. Se você pensa em ter flores nesse mês, escolha plantas próximas dessas que nós usamos aqui. Claro que nesse vídeo não deu para mostrar tudo que tem no mês de setembro. Tem muitas outras plantas que florescem nessa época, né? Mas aqui é uma amostra interessante do que mais tem assim de marcante nessa época. Eu não mostrei aqui também, mas é uma época que os oncidiums começam a florescer muito, principalmente aqueles laranjados importados, né? Aqui estão tudo subindo haste, então já para o mês que vem a gente deve mostrar eles e mostrar outras plantas que vão começar a florescer aqui. Não deixe de se inscrever no canal, nós já estamos aí com 17 mil inscritos. Isso é importante, estimula, incentiva, faz com que a gente passe a dedicar cada vez mais tempo ao canal, né? E crie novos projetos, novas coisas para vocês poderem estar aprendendo orquídea aqui com a gente. Comigo, no caso, né? E se você tem algum amigo que não segue, que não conhece o canal, apresenta para eles que com certeza eles vão gostar. Espero vocês no próximo vídeo e meu muito obrigado, um grande abraço.